capítulo 16. Eu vou tentar ser bem sucinto na mensagem que eu quero falar hoje, mas por alguma razão o Espírito Santo pediu para eu insistir nesse assunto primeiro que nós tratamos aqui. Eu acredito que tem a ver com o propósito dele para você. Amém? Mas eu vou continuar falando sobre um assunto que diz respeito à nossa atualidade, o que está acontecendo hoje. Lá em Mateus 16:1, o texto diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco por meio da sua palavra. Dá-nos visão, revelação e entendimento, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Senhor, nós repreendemos todo obstáculo espiritual, toda religiosidade, toda carnalidade. Que o Senhor possa abrir a nossa visão para ver com os seus olhos. Espírito Santo, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos para abençoar a sua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Por que eu li esse texto com vocês? Porque nós estamos vivendo dias complicados, irmãos. Nós estamos vivendo dias muito estranhos, muito difíceis. E nós precisamos saber discernir os tempos. Porque se você não discernir os tempos, você não vai entender como se comportar numa estação. Afinal de contas, no verão, ninguém sai com toquinha, com cachecol, com roupa de frio. Por quê? Porque senão você vai derreter. E no inverno, ninguém sai de regata e bermuda, porque senão você vai congelar. Então, para cada estação, nós precisamos saber como nos portar, como nos posicionar, para que a gente possa dar a resposta adequada para aquele tempo. Jesus estava falando aqui para os fariseus, que pediam para ele um sinal. Me mostra um sinal de que você é um profeta que Deus havia de enviar. Mostra para a gente um sinal dessas coisas que você fala e ensina. E Jesus disse: olha, vocês são hipócritas, porque vocês sabem discernir as estações naturais, mas vocês não sabem discernir os tempos proféticos, os tempos de Deus. Nós precisamos aprender a discernir os tempos de Deus. Amém? E como que você vai aprender a discernir os tempos? Você precisa estar conectado com o Senhor e com a sua igreja, com aquilo que Deus está fazendo através do mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. Então Deus conta para os seus ungidos aquilo que Ele está realizando, e os ungidos, como portas-vozes de Deus, liberam aquilo que o Senhor está liberando como um decreto. Fazem ecoar aqui na terra aquilo que Deus está falando lá no céu. E nós aqui estamos debaixo de um tempo muito diferente, como talvez nós nunca vimos até hoje no mundo. Há pouco tempo atrás, nós vimos uma coisa muito fora do comum. Uma pandemia que varreu o mundo. E Deus foi falando e dando sinais sobre isso através dos seus profetas, antes da pandemia chegar. E muitas pessoas não deram ouvidos. Muitos cristãos não deram ouvidos. E nós vimos tudo o que aconteceu nesse planeta. E para nós ficou muito claro que se Deus disse que o mundo vai acabar, é possível o mundo acabar. Porque nós vimos o que uma pandemia pode fazer. Uma pandemia parou o mundo inteiro.
Em todas as partes do globo terrestre, as pessoas ficaram trancadas em casa. As ruas ficaram desertas. Talvez se alguém contasse que isso iria acontecer 2 meses antes de acontecer, 3 meses antes de acontecer, você diria, loucura, impossível. Olha, as pessoas não sairão nas ruas. Todas as ruas do planeta ficarão desertas. E as pessoas ficarão trancadas dentro de casa. Você diria, impossível. Só que aconteceu. Deus falou através dos seus profetas e veio acontecer. O que eu entendo é que a pandemia, ela veio marcar um momento de transição no mundo espiritual. A pandemia veio marcar um encerramento de um ciclo e o começo de uma nova estação, de um novo tempo. Porque Deus trabalha com dispensações. Deus trabalha com estações, com tempos proféticos. Você sabe que quando Jesus foi levado ao deserto, ele ficou lá 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. E apenas depois que ele voltou do deserto, foi que ele começou então o seu ministério. Porque o deserto estava marcando uma estação, o encerramento de uma etapa no ministério terreno de Jesus e o início de uma nova estação. Então, eu e você precisamos discernir isso, porque nós estamos vivendo uma nova estação. Irmãos, os últimos 40 anos no Brasil e no mundo, houve um grande avivamento espiritual. E esse número 40, ele é muito profético, porque 40, ele fala de um tempo de teste, um tempo de prova. Por isso que tudo que aparece 40 na Bíblia, fala de teste, prova, o povo rodando 40 anos no deserto, né? Jesus jejuando 40 dias, tudo que é 40, Moisés subiu e ficou lá no monte 40 dias, tudo que é 40 fala do tempo de teste, tempo de alinhamento. E nós nos últimos 40 anos no Brasil e no mundo, nós vimos um grande avivamento da parte de Deus acontecendo. E a maior parte de nós aqui somos frutos desse período de avivamento. O que Deus fez nos últimos 40 anos no mundo, produziu as pessoas que nós somos. Nós somos cristãos, eu diria que cristãos do deserto. Porque quais foram as palavras que Deus trouxe nesse avivamento? Palavras de salvação, palavras de cura, batismo com o Espírito Santo, foram palavras de provisão e suprimento. Tudo isso foi falado nesses últimos 40 anos. Deus levantou evangelistas, Deus levantou pastores, grandes nomes que moveram esse mundo. E essas pessoas que foram levantadas por Deus, muitas delas já nem existem mais. Eu vou citar aqui alguns nomes de grandes homens de Deus que morreram nos últimos, pelo menos os últimos 7 anos. Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? O maior evangelista que esse mundo já viu. Um homem que pregou até em países árabes, muçulmanos. Conversou e ministrou e aconselhou presidentes em vários lugares do mundo. Uma lenda que morreu nos últimos anos. Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas da África. Reinhard Bonk foi notoriamente o único homem no mundo, nunca teve alguém que reuniu simultaneamente tanta gente para ouvir o evangelho, presencialmente. Foi comprovado 7 milhões de pessoas ouvindo a pregação dele em praça pública, em área aberta. 7 milhões. Foi registrado 80 milhões de pessoas salvas no ministério dele enquanto ele viveu. Morreu também. T.B. Joshua, um dos maiores profetas africanos, nigeriano, um homem que impactou o mundo, profetizou para reis,
para presidentes, um homem que fez sinais notórios diante das câmeras. Tem até registro dele ressuscitando um morto diante das câmeras. Foi filmado, ele botando a mão lá e o morto levantando. Um homem que foi usado para pegar pessoas lunáticas, orar por um cara louco e o cara voltar à sanidade. Diante das câmeras, tumores espirrando, saindo das pessoas. Milagres extraordinários. Antes dele morrer, ele deixou registrado 2 livros de profecias que ainda não se cumpriram. Algumas delas já se cumpriram, outras não, desse tamanho assim. E ele registrou porque ele sabia que ele iria morrer antes das profecias se cumprirem, como um aviso para as pessoas. Morreu também. Nós vemos pessoas como, quem já ouviu falar do David Yong Cho? Um grande homem também, usado por Deus. Quem já leu o livro A Quarta Dimensão, do David Yong Cho? Um homem extremamente usado por milagres, com uma das maiores igrejas do mundo. A meta dele, antes dele morrer, era ter uma igreja com 1 milhão de membros. Uma única igreja. Ele chegou, acho que a 800 mil. Numa única igreja. 800 mil membros. Morreu também. Irmãos, eu poderia citar aqui inúmeros homens que varreu esse mundo com grande avivamento nos últimos 40 anos. Todos eles morreram. Isso não é um sinal para a gente? De que um ciclo está se encerrando e está começando outro? Porque esses homens, Deus levou embora. O T.B. Joshua, por exemplo, acho que ele morreu com 54 anos, se eu não estiver enganado. Morreu jovem. E nós temos hoje profetas e pastores vivos, que eu vou dizer para você aqui alguns, não quero que você leve em consideração se eles estão corretos ou não, se eles estão aprovados por Deus ou não, Deus vai julgar eles. Mas os grandes ícones da atualidade também já estão velhos. E já estão dando sinais de que o tempo deles está terminando e que Deus está começando um novo ciclo. Benny Hinn, por exemplo, um dos maiores televangelistas. Benny Hinn está com 71 anos. Tem mais de 40 anos de ministério. Eu posso falar aqui, por exemplo, pastor Silas Malafaia, aqui no Brasil, 65 anos. R.R. Soares, né? Que estão presentes na televisão até hoje, 76 anos. René Terranova, 40 anos de ministério também. Apóstolo Luiz Hermínio, que é um dos mais conhecidos da atualidade, já está com quase 60 anos. Poderia falar aqui outros, como Jorge Linhares também, que já está bem de idade, Hernandes Dias Lopes, homens que já passaram de 40 anos de ministério. Por que eu estou falando isso para você? Porque 40 é um ciclo, não é um microciclo, né? Porque um ciclo normalmente ele é 7 anos. Vocês já devem ter visto isso na Bíblia. Ciclo de 7 anos. Mas existe um mega ciclo que se chama 40 anos. E os últimos 40 anos Deus moveu através de grandes homens. Alguns deles já morreram e outros já passaram de 40 anos de ministério. O que Deus está querendo dizer? Que Ele está trazendo uma nova dispensação e Ele vai levantar homens novos nesta geração para impactar o mundo com uma unção nova, com algo sobrenatural, com algo tremendo que Ele quer liberar sobre todas as nações da terra. Mas muitas vezes, porque nós viemos de uma dispensação, de um avivamento do deserto, às vezes a gente não consegue entender que Deus quer fazer algo muito maior do que Ele já fez. A nossa mente não consegue compreender. Por exemplo, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E eles viveram 40 anos no deserto. Agora Moisés morreu. Aí Deus levanta quem? Josué.
Acabou o tempo de deserto. Agora é hora de entrar na terra prometida e tomar posse das promessas. Só que as pessoas não conseguiram. Por quê? Porque elas estavam presas naquela mentalidade de deserto. Se você ficar preso no passado, você não vai conseguir viver o novo do que Deus quer fazer hoje. Deus quer realizar um grande mover, um grande avivamento hoje, através da minha e da tua vida. Deus quer levantar homens e mulheres poderosos hoje. Mas você precisa mudar a sua mentalidade, porque no deserto, você tinha que viver dependendo do maná. Mas quando Deus te chama para um novo ciclo, não dá mais para depender do maná, porque Deus não vai mandar maná. Agora você vai ter que plantar e colher. Só que se você tiver a mentalidade de deserto, a mensagem para o novo ciclo não entra em você. Porque quando falavam para o povo de Israel que eles iam entrar em Canaã, só que eles iam ter que derrubar gigantes, qual foi o pensamento deles? Gigantes? Como é que derruba gigantes? Não sei. Porque eles aprenderam a viver no deserto. No deserto não tinha gigante. Só que agora eles tinham que aprender a derrotar gigantes. Nesse novo ciclo que Deus está trazendo sobre a terra, você vai ter que aprender a derrubar gigantes. Porque o mover de Deus foi glorioso nos últimos 40 anos. Mas os próximos 40 anos será muito maior do que foi até agora. Você vai ter que aprender a construir a mentalidade do ministério de Josué. Porque senão você vai ter que voltar a conviver em ministérios que vão ficar parados no tempo. Porque existirão igrejas que vão ficar paradas no tempo. Igrejas com a mentalidade do deserto. E não vão ter a mentalidade da terra prometida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí você vai, ai pastor, mas a igrejinha lá na garagem era tão abençoada. É verdade, irmãos, mas esquece daquilo. Nós nunca mais vamos voltar para aquele ambiente. Glória a Deus, porque foi Deus que fez. Só que eu não posso parar no tempo. Eu tenho que pensar agora com a visão de Deus, com a mentalidade de Deus. E se eu não pensar com a mentalidade do que Deus está fazendo agora, hoje, eu vou perder, eu vou ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Então vem aí um grande avivamento da parte de Deus. E aí você vai precisar entender a mentalidade que você tem que ter hoje. Porque, o que eu percebo? Eu percebo que quando nós falamos hoje de coisas grandes, às vezes os irmãos têm dificuldade de entender. Às vezes eu falo assim, irmão, Deus vai fazer você ser um homem muito rico. As pessoas têm dificuldade, a gente sente isso. Eu sinto isso no meu espírito. Às vezes eu falo assim, Deus vai levantar você nessa geração, Ele vai usar você. A pessoa fala, amém, pastor. Aí termina o culto, ele volta para as mesmas brigaiadas que ele tinha no casamento, os mesmos problemas, parece que não entende. E aí a gente fala de coisas grandes e, irmãos, se a gente contar tudo que Deus vai fazer nos próximos anos, tem muita gente que já desmaiaria na cadeira. Então a gente nem conta toda a visão. Mas Deus quer fazer coisas poderosas hoje. Abra aí Isaías 43, 19. Quem está projetando aí? Isaías 43, 19. O que diz aí? Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? O Senhor está falando para mim e para você. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo tudo o que está acontecendo no mundo? Vocês não estão vendo mesmo? Nós precisamos despertar e entrar naquilo que Deus está fazendo hoje.
nessa nova geração, nesse novo ciclo. Porque quem ficar parado vai perder e não vai entrar na terra que mana leite e mel. Não vai cruzar o Jordão, não vai desfrutar da plenitude daquilo que Deus está realizando hoje. Eu não quero ficar de fora do mover de Deus, irmão. Eu não quero ser um crente religioso, que fica pulando de igreja, que fica buscando a bênção dos R$100 para finalizar as contas no final do mês. Porque se Deus não enviar lá os R$100 que eu preciso, as contas não fecham, eu vou ficar apertado, vou ficar sem dinheiro. Não, irmão. Deus vai levantar homens e mulheres ricos aqui. Deus vai levantar homens e mulheres que vão entrar nas áreas, nas instâncias do governo, e você vai representar o Senhor lá dentro. Deus vai levantar homens e mulheres aqui que serão profissionais poderosos. Homens e mulheres que vão invadir todas as áreas dos esportes. Jogadores de futebol vão ser levantados aqui. Você vai entrar nas áreas das artes. Já pensou nós termos cinema, televisão, onde é feito tudo para a glória de Deus? Onde Deus está usando artistas que são convertidos da planta do pé até o último fio do cabelo. Homens e mulheres que vão tocar todas as áreas da sociedade, revelando a glória do Deus vivo, pregando o nome de Jesus, sendo usado com cura, com milagre, com libertação, com salvação de almas. Não é para a gente ficar só aqui não, irmãos. Nós vamos invadir todas as áreas da sociedade. Nós vamos levar o evangelho a todos os cantos desse planeta. As mulheres solteiras aqui vão casar com homens de Deus, profetas, pastores. Os homens solteiros aqui vão casar com mulheres que serão missionárias junto com eles, levando o evangelho pelo mundo. Você vai andar por várias nações, Estados Unidos, África, Europa. Você vai andar por vários lugares, fazendo a obra de Deus. Deus quer fazer algo poderoso. Não dá para ter uma mentezinha pequena, nós temos que expandir a nossa visão para aquilo que Deus está realizando. Posso ouvir um aleluia? Levanta a sua mão direita para o alto e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha família. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. 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 Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa entender que as estações mudaram. O tempo mudou. Deus vai levantar outros homens e mulheres nesta geração para os próximos 40 anos no mundo. E nós vamos ser a geração responsável por impactar este mundo. Nós faremos parte do maior avivamento que esse mundo já viu. Oh, aleluia. Irmãos, foi glória o ministério de Moisés? Foi glória. Mas o de Josué, irmãos, teve um milagre, um só milagre no ministério de Josué que já foi muito louco. O sol parou. Já imaginou? Moisés orou lá e o mar abriu. É poderoso, hein? O mar abrir é poderoso. Mas o sol parar, irmãos, já envolve a galáxia. Já envolve o universo. É muito poderoso. É muito poderoso. Então eu digo para você, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não é à toa que nós estamos vendo tantos escândalos por aí, irmãos. Quanto escândalo nós estamos vendo. Nós estamos vivendo dias, falta de liderança. As referências que nós tínhamos se corromperam. Que mais? Decisões erradas. Líderes que tomaram decisões precipitadas. Abandono das igrejas. Nós nunca tivemos tanto cristão fora da igreja como temos hoje. O grupo que mais cresce no mundo hoje são crentes desigrejados. Sabia disso? Você deve conhecer pelo menos uns 2 ou 3 que fala que é crente e não frequenta igreja nenhuma. Sim ou não? Isso é um sinal de crise. Toda mudança de dispensação, sempre antes acontece uma crise. O que mais?
perda de valores e corrupção, desmotivação e desencorajamento. O que nós mais vemos são pessoas desanimadas. A pessoa ama Jesus, ela quer Deus, mas ela não consegue. Ela está fraca, ela está desanimada. Conflitos internos dentro das igrejas, insatisfação dos crentes com os ministérios, perda de pessoas. Então, tudo isso é sinal de que realmente um ciclo está acabando e está começando um novo. Não dá mais aquela resposta que nós estávamos tendo antes. Não dá mais para você ser aquele crente bonitinho, penteadinho, de gravatinha, que vai todo dominguinho lá, bonitinho para o culto assim. Não, você tem que brilhar aí fora agora, irmãos. Você tem que levar a glória de Deus por onde você andar. Você tem que ensinar, você não pode mais ser aquela pessoa que faz o que todo mundo diz. Não, você vai ter que ser como um pastor na sua casa, como um pastor na sua faculdade, na sua empresa, na sua família, na rua onde você mora. Você vai ter que ser aquele que ensina a palavra como se fosse um pastor ensinando. Não dá mais para ser aquele crente bonitinho, penteadinho, glória a Jesus, aleluia. Não, você vai ter que ser fogo do Espírito. O que nós mais vemos hoje são pessoas seguindo muito mais coaches por aí. A Bíblia diz lá em Judas que os últimos dias os homens se cercariam de mestres após si. O que nós mais vemos hoje é cristãos seguindo gurus na internet. Gurus que dizem coisas, falam coisas, mas eles não seguem mais pastores. Não seguem mais os profetas de Deus. Os profetas estão dizendo, o caminho é esse. Aí aparece um guruzinho na internet lá, fala outra coisa, a pessoa já não vem mais na igreja. Já não faz mais o que o pastor ensinou. Por quê? Porque isso daí é o sinal da transição. As pessoas estão correndo cada vez mais atrás de dinheiro. E cadê as pessoas correndo atrás de almas? Almas para Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por causa de almas, por causa de vidas. Esse é o tesouro mais precioso que existe. E o diabo não está nem aí, ele vai fazer o que for para roubar a nossa alma. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Amém? Então, sempre Deus vai levantar uma geração que vai dar prosseguimento àquilo que ele fez, àquilo que ele está fazendo. Quando Moisés morreu, Deus já tinha uma carta na manga, um Josué, preparado para dar andamento àquilo que ele queria. Quando Saul se corrompeu, Deus já tinha preparado quem? Um Davi, para governar segundo a vontade de Deus. Quando Eli, o sacerdote, se corrompeu, através de Ana, Deus já estava preparando um Samuel, para trazer um grande mover naqueles dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Em 1 Samuel 3,19, a palavra do Senhor diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra de Deus. Então Deus estava se manifestando através de Samuel. Por quê? Porque embora aqueles dias fossem dias muito maus, Deus tinha uma carta na manga. Ele estava levantando alguém que daria prosseguimento àquilo que Deus iria fazer. E Deus está levantando eu e você para darmos continuidade àquilo que Ele vai fazer nos próximos anos. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Você poderia dizer para o Senhor: usa a minha vida, usa a minha família, Senhor. O interessante é que lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, tem uma parte muito interessante. 1 Samuel 3,1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, porque já não podia ver.
Então um sacerdote que estava gordo, corrompido, acostumado a quebrar as leis do Senhor, um sacerdote que estava ficando cego, estava sendo incapaz de servir ao Senhor naquilo que Deus queria fazer. Deus levanta então um jovem chamado Samuel, e aquele jovem servia ao Senhor e servia ao sacerdote corrompido. Nós, irmãos, estamos sendo levantados como esse Samuel. Nós estamos sendo levantados como a geração que serve ao Senhor. Nós estamos sendo levantados como a geração que teme a Deus. Nós estamos sendo levantados como a geração que no meio... Sabe por quê, irmãos? Aqueles dias, o texto diz que as visões de Deus eram raras. A palavra de Deus já não se manifestava. Eu sei que tem um monte de gente por aí falando, Deus falou, Deus falou. Irmãos, eu nunca ouvi tanta gente falando que Deus está falando com ele como eu vejo hoje. Se você abrir a internet agora e digitar lá, profetas que estão falando que Deus está falando, você vai ver em tudo que é lugar. Será que é Deus que está falando mesmo? Eu digo para você que as visões de Deus ficaram raras, porque as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Já não há mais temor, já não há mais santidade. O que a gente vê é escândalo após escândalo. Coisas erradas atrás de coisas erradas. Então eu digo para você que a voz de Deus é rara hoje, mas Deus tem Samuel. Deus tem Samuel que serve a Deus no temor e que vai ouvir a sua voz e que vai liberar os decretos de Deus nesta geração. Eu e você somos essa geração de Samuel. Posso ouvir um glória a Deus? Então nós não vamos ficar na internet vendo vídeo de gente falando mal de crente. Nós não vamos ficar em rodinha falando mal dos homens de Deus. O que tem mais agora é crente comentando lá. Concordo mesmo, tem que ir para a cadeia, tem que prender, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Não, irmãos, deixa essas coisas para lá. A pergunta que Deus quer fazer é, eu posso contar com você? Eu posso contar com você, geração de Samuel, para pregar a minha palavra e fazer o que é reto, e fazer o que é certo nessa geração? Eu posso contar com você, Samuel? Ou nós vamos ficar lá na internet, olhando, comentando e dando atenção e ibope para coisas que não provêm de Deus? Deus está chamando você. Sabe por quê? Porque Samuel não é cria de púlpito. Samuel não é cria de igreja. Samuel dormia do lado da arca. Samuel acordava com a voz de Deus chamando ele. A geração que Deus está levantando é a geração que entra no seu quarto e serve ao Deus vivo no Espírito. E quando ele sai de lá, ele sai dizendo, Deus falou comigo. Uma geração de homens e mulheres consagrados. Porque ele era tão jovem que ele não sabia nem o que fazer. Ele acordava com a voz dizendo, Samuel! Ele olhava. Ele ia lá no quarto de Eli. Eli, você me chamou? E Eli, o sacerdote, dizia, não te chamei. Pensei que alguém tinha me chamado. Volta a dormir. E ele deitava lá perto da arca. Nós somos a geração de Samuel que dorme aos pés da arca. E essa geração ouve a voz de Deus de verdade. De verdade. Não é religião, não. Não é coisa de crente que está tentando mostrar coisa que não é, não. Nós andamos com Deus e Deus anda conosco. Nós ouvimos Deus, Deus fala conosco. Quando Samuel chegou a Eli, ele disse, olha, não estou te chamando. Quando você ouvir essa voz de novo, pode ser que seja o Senhor te chamando. Quando você ouvir, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Oh, aleluia. Essa é a geração que Deus está levantando. A geração que diz, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Com temor e tremor nós serviremos a Deus. Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo o fogo da presença de Deus. Deus está levantando uma geração de Samuel que dorme aos pés da arca e que ouve a voz de Deus. Oh, aleluia! Oh, rabacalabassuri alabaxaia.
Porque Samuel, irmãos, Samuel foi um dos maiores moveres proféticos derramados por Deus. Ele era um profeta, ele era um juiz e ele também era um sacerdote. E ele inaugurou coisas que não existiam na Bíblia até então. Você já pensou? Sabe quem foi a pessoa que criou a escola de profetas? Samuel. Samuel entendeu que ele tinha que preparar homens para ouvir Deus. Assim como ele precisou aprender a ouvir Deus, ele teve que preparar uma geração para ouvir Deus. Samuel inaugurou um novo mover, porque não existia escola de profetas. Sabe como que esses profetas eram chamados? Filhos do profeta. Você deve ter lido esse termo na Bíblia, porque estava a congregação dos filhos do profeta reunidos. Sabe que interessante? Até aquele momento existia a filiação, mas a filiação ela era patriarcal, ela era de sangue. Então Abraão gerou Isaque, a bênção vinha do patriarca para o filho. Isaque gerou Jacó, que veio a se tornar Israel, e a bênção do pai vinha para o filho, e assim sucessivamente. Mas quando Deus levanta Samuel, Samuel inaugura uma nova filiação, a paternidade espiritual. Não existia paternidade espiritual. Esse é o problema da nossa geração. Não estão gerando filhos, estão gerando outra coisa e não filhos. Filhos que andam com Deus como seus pais andaram com Deus. Samuel inaugurou a paternidade espiritual. Irmãos, isso é muito sobrenatural. Como que Deus revelou isso para esse homem? Como que Deus revelou isso? Irmãos, tem mais. Deus revelou algo para Samuel que eles aprenderam, sabe aonde? Na escola de profetas. Quem aqui está fazendo escola de profetas? Você nem sabe onde você foi enfiar a sua cabeça, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer com você depois da escola de profetas. Foi lá que Samuel, junto com os filhos dos profetas, descobriram algo. Que Deus se manifestava através da música. Sabia disso? Não existia isso na Bíblia. No templo não existia música. Não existia louvor. Agora na escola de profetas, eles aprenderam que a música traz e conecta o mundo espiritual na terra. Foi lá que eles aprenderam. Sabe quem foi um dos frequentadores da escola de profetas? Davi. Davi era cria de quem? De Samuel. Davi aprendeu a andar com Deus através de Samuel. Davi, muito provavelmente, foi lá que ele falou assim: como é que é essa música que vocês cantam aí? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Davi ficava lá no meio do mato, cuidando das ovelhinhas e adorando a Deus. E tangendo ao Senhor. Você vai ver também que muito mais lá para frente, Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, que também replicam a escola de profetas, que eles aprenderam lá atrás. E esses filhos dos profetas, você lembra que Eliseu andava com Elias, por quê? Porque ele era servo de Elias e ele era filho do profeta. Essa paternidade espiritual transferia um DNA, transferia uma verdade espiritual muito profunda. A nossa geração esqueceu de gerar filhos e ela gerou prosélitos. Muitas vezes você vai ver nas igrejas aí que os líderes estão sendo levantados por conveniência. Os líderes estão sendo levantados por conveniência. Quem sabe tirar mais dinheiro das pessoas, ganha o púlpito. Para nossa vergonha, é verdade, irmãos. Às vezes o cara já traiu a esposa dele várias vezes, mas ele tem o púlpito. Ele não consegue ser fiel à esposa dele, o que ele vai ensinar para as pessoas? Irmãos, para a honra e glória do Senhor,
eu me converti, eu nunca me desviei, nunca traí minha esposa, nunca roubei a igreja, nunca dividi igreja de ninguém. Isso eu posso falar. Eu falo com a minha esposa às vezes. Eu falo, irmã, amor, eu posso não ser como muitos irmãos por aí, que tem muita explosividade, coisas extraordinárias. Eu sei que eu não sou. Eu não estou aí famoso pelo mundo como muitos pastores. Mas eu tenho testemunho. Eu tenho integridade, amor. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. E se eu tiver que cometer algo errado, eu tiro o meu boné e passo aqui para alguém e saio da frente da igreja. Não vou ficar aqui dando um de que eu sou espiritual, não. Então você está numa igreja que o pastor tem integridade. Você está debaixo de um telhado espiritual verdadeiro. Amém? Então, eu estou dizendo isso para a glória do Senhor. Porque Deus está gerando isso. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres íntegros. Homens e mulheres que andam em santidade. Homens e mulheres que glorificam a Deus. Samuel inaugurou todas essas coisas. Irmãos, o ministério de Samuel na escola de profetas era louvor e adoração 24 horas por dia. Vão ter dias aqui, irmãos, que nós vamos fazer adoração aqui, vai virar noite. Vão ter cultos que vão demorar a semana inteira na Comag. Não vai acabar, vai entrar um profeta, sai outro, vai vir louvor, adoração. As pessoas vão vir de todos os lugares do mundo, querendo esse mover genuíno, sobrenatural e profético desse tempo. Coisas que nunca foram vistas até hoje, nós veremos. Deus vai fazer isso através de nós. Amém? Olha que interessante, 2 Reis 2:3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse: eu sei também, calai-vos. Antes de Deus levar o profeta Elias, Deus avisou Eliseu e avisou a todos os profetas da escola de profetas que eram discípulos de Elias. Sabe por quê? Porque estavam todos conectados no mesmo mover. Deus vai levantar uma igreja gloriosa, onde toda a igreja vai andar debaixo do mover sobrenatural. Todos vão curar enfermos, todos vão expulsar demônios, todos vão realizar milagres, todos vão pregar a palavra, todos vão ressuscitar mortos pelo poder de Deus. Haverá um maior mover que a gente já viu sobre a terra. Deus vai usar as nossas vidas. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu sei que você já entendeu a mensagem de hoje. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você feche os olhos. Vou pedir para o louvor subir aqui. Eu quero que essa mensagem, ela penetre dentro do seu espírito agora. Não converse com ninguém. Só feche os seus olhos. Eu quero saber aqui, quantas pessoas estão aqui que têm disposição de viver os próximos anos desse grande mover que Deus vai fazer sobre a terra. Muitos aqui virão para o tempo integral e serão pastores. Muitas irmãs solteiras aqui, você casará com profetas. Muitos casais aqui, o Senhor vai chamar vocês para você viver aquilo que Ele tem. Deus não vai usar um ou outro, Deus vai usar uma geração de pessoas que estão disponíveis. Quantos aqui podem orar aí onde você está e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa, eu quero viver isso. Talvez você ouviu essa palavra, você já se decepcionou tanto com a igreja, você já se decepcionou tanto com pessoas, a ponto de você já nem prega que nem você pregava antes, você já nem ora mais como você orava antes, você nem deixa Deus te usar como você era usado antes. Deus quer curar o seu ministério, Deus quer curar homens e mulheres aqui. Tem gente aqui
que você já nem chora mais na presença de Deus. O máximo que você tem de conexão com Deus é quando você vem aqui no culto. Deus quer levar você, pode pôr o louvor, Deus quer levar você a algo curador para esse tempo. Porque no lugar em que você foi ferido, é o lugar onde Deus vai usar você.